Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam bem, né? Porque hoje é sexta-feira, né? De mais tranquilidade, né? O fim de semana vem chegando e aí mais tempinho para dormir até mais tarde, para descansar, né? Dar um tempinho aí nas atividades. Então, vamos começar então aqui com as nossas explicações de hoje, com a nossa aula, né? Vamos começar lá com a disciplina de língua portuguesa. Essa atividade que a Tia Vitória passou hoje, vocês vão estar fazendo no caderno de vocês, tá? Então, letra bonita, caprichada, não esqueça de fazer o cabeçalho, tá? Colocar a data certinho. Então, vamos lá? Na atividade de hoje, a Tia Vitória passou uma produção de texto, né? E nós vamos trabalhar a entrevista, né? Então, o que é entrevista mesmo? Entrevista é um texto que apresenta perguntas e respostas sobre determinado assunto. Você pode encontrar entrevistas em jornais, revistas e também na internet, mas também pode ver ou escutar uma entrevista na televisão ou no rádio. Então, né, nós já trabalhamos aqui a entrevista, né? A Tia Vitória já explicou para vocês que a entrevista, a Tia Vitória citou vários exemplos, né? Por exemplo, quem aqui na hora do almoço assiste o jornal, né, percebe que os jornalistas fazem perguntas, né, para as pessoas e as pessoas vão respondendo. Isso é a entrevista. E aqui a Tia Vitória trouxe, né, a definição que a entrevista também você pode estar escutando em um rádio, né, ou até mesmo ler em uma revista, tá? E aí agora é a vez de vocês. Vocês vão criar algumas perguntas sobre histórias de fantasia. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui, ó, no livro, sobre fantasias, né? Aqui, ó, nesse capítulo aqui, ó, no capítulo 8, nós trabalhamos sobre a fantasia das histórias, né? Então, vocês viram aí que nas fantasias, né? Nas histórias com fantasia tem animais que falam, objetos que falam, né? E dentre mais tem príncipe, princesa, né? Então tem muita fantasia. E aí o que acontece? Vocês vão criar, né, algumas perguntas sobre as histórias de fantasias, como contos, lendas e fábulas, para depois entrevistar alguém da sua família. Siga algumas dicas na página 39. Então, a Tia Vitória pede até vocês para ir lá na página 39, ó, para seguir essas dicas aqui. Aqui nessa página fala, né, que para você entrevistar um colega, né? Porém, essa atividade, né, a gente poderia fazer em sala. Mas como nossa situação hoje, né, hoje em dia é bem diferente, então vocês vão escolher alguém da família de vocês para vocês estarem entrevistando. E aí vocês vão elaborar perguntas, tá? Eu vou deixar que vocês elaborem 4 perguntinhas. E aí você vai fazer pergunta, tá? Para o seu familiar, para quem você escolher. E você vai colocar a resposta aí certinho, tá? Da sua família. Por exemplo aí, ó. Você pode perguntar sobre a história de que mais gosta, né? Então você pode perguntar qual que é a história de fantasia que você mais gosta. Não esqueça, meus amores, de antes da entrevista você colocar, né, o nome do entrevistado, né, às vezes o familiar, se é pai, mãe, tia, tio, primo, prima, tá bom? E aí, segunda pergunta, você pode perguntar qual é o personagem favorito dele nessa história. Então, por exemplo, se a pessoa escolheu a história Cinderela, então, né, ela vai ter que falar qual que é o personagem que ela mais gosta da Cinderela. É a fada? É a Cinderela? É a madrasta? É o príncipe? Tá? Então, vocês vão responder aí. Depois, você pode questionar se ele gostaria de mudar o final dessa história, né? E aí, você gostaria de mudar o final dessa história que você gosta, né? E depois você pode apontar qual o elemento mágico nessa história, como fadas, bruxas, animais falantes e objetos encantados. Então, vocês podem colocar aí qual que é o elemento mágico, né? O que tinha de mágico nessa história. Ah, os animais falavam, existia fadas, né? Existia fadas que faziam aí... Eu tô dando um exemplo, viu, gente, com a história da Cinderela.
Porém, o entrevistado de vocês vão falar, né, outras histórias e vocês vão explorando aí as perguntas para ele, tá? Então a gente pode falar, a abóbora, né? A abóbora que se transformou em carruagem, né? O sapatinho de cristal da Cinderela, né? E tudo mais. Então a criatividade é de vocês. Vou pedir apenas 4 perguntinhas, tá? Vocês podem até seguir aqui mais ou menos essas perguntinhas que estão aqui na página 39, tá bom? Lembrando que todo começo de frase se usa letra maiúscula, tá? Então, começo de frase, letra maiúscula. Copia a pergunta, embaixo a resposta, tá? Da pessoa que vai responder. E também a resposta, todo começo de resposta, letra maiúscula. Se for fazer pergunta, se usa o ponto de interrogação. Terminou a frase, ponto final, ok? Não esqueçam essas diquinhas muito importantes, tá? E caprichem aí nessa letra, tá bom?